Painel, com Paulo César Magela. Muito bem, é hora do editor-chefe do Jornal Tribuna de Minas, Paulo César Magela. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, Marcelo, bom dia para você, bom dia para Cris Rubner. Bom dia, PC. Bom dia, Éder Renzo, bom dia, Hugo Brugiolo, bom dia, ouvintes. E aí, o que nós temos hoje, PC? Bem, Marcelo, ontem, como parte das investigações sobre aquela suposta tentativa de golpe, o ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na sede da Polícia Federal em Brasília, mas ficou lá por cerca de 20 minutos, já que ele permaneceu calado. Quando você está numa fase de inquérito, você não é obrigado a falar. Diante do juiz, se você não falar, tudo o que se disser a seu respeito pode virar contra você. Então, sim, é diferente. O inquérito é a fase de investigação. Já diante do juiz, você já está numa fase preliminar para um julgamento, está numa fase processual. Então é por isso que muita gente fala assim, só vou falar em juízo. Por isso. Vai falar só diante do juiz. Porque lá o silêncio significa que você está concordando com tudo que está sendo imputado. Quem cala a você. consente, o famoso Exatamente. ditado. Já no inquérito, que é a fase policial, não. Você não pode, você não quer produzir provas contra você. Entendi. Então, o ex-presidente permaneceu calado, assim como os demais, com exceção do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele falou bastante, por sinal, mas quem falou mais foi o ex-ministro Anderson Torres. O depoimento dele foi até a noite, mas o teor dos depoimentos está ainda sob sigilo. Então vamos esperar agora os desdobramentos. Enquanto isso, Marcelo, no outro lado, enquanto esse depoimento era na Polícia Federal, numa cerimônia para cerca de 800 convidados, inclusive com a presença do presidente Lula, da presidente da Câmara Arthur Lira, do Senado Rodrigo Pacheco, o ministro Flávio Dino tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Ele é o quarto indicado pelo presidente Lula. Nos seus primeiros dois mandatos, Lula indicou Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Sim. E agora ele indicou o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Então tem 4 nomes que ele indicou lá no Supremo Tribunal. Foi uma cerimônia onde não houve discursos, mas já era comum. Eu vi ontem alguns comentários dizendo, por que o Dino não falou? Não, é de praxe não haver discursos. Porque ele já começa a trabalhar ontem. Trabalhar hoje, aliás. Tem 340 processos na mesa dele. E outro detalhe também é que ele não quis festa. É bom lembrar que, você deve se lembrar, quando alguns ministros tomam posse, é um efeito, uma festa. O Dias Fux, por exemplo, que é um juiz carioca, né? Do ministro, foi até recentemente presidente do Supremo. Ele fez uma festa onde ele tocou guitarra, ele é guitarrista. Sim. Então ele passou a noite inteira tocando guitarra. Outros fazem festa, fazem jantares. O Dino foi apenas uma missa. Ele teve uma missa e ele participou dessa missa em ação de graças pela ascensão dele. Sim. Agora vamos esperar também a sua performance. Há uma preocupação, nós seremos um ministro político ou um político ministro? Exatamente. Então, ele tem dito que ele será um juiz. E ele tem experiência, ele ficou 16 anos como juiz, foi presidente da Associação dos Juízes Federais, dos Magistrados Federais, ele foi governador, então ele já passou nas 3 instâncias, pelo Executivo como governador, pelo Legislativo como deputado e como senador, e agora está no Judiciário, de novo, voltando ao Judiciário. Ele pode ficar lá até 2043. Há quem diga, as especulações, é que ele não vai querer ficar lá tanto tempo assim. Ele tem formiguinha, então pode ser que ele seja um possível candidato, daqui a um tempo tem idade para isso, a presidência da República. Pode. Não é? Exatamente. Ele está com 54 anos apenas, então há a expectativa de que ele não fique esse tempo todo até o final do mandato dele, com aquela expulsória ou compulsória aos 75 anos. Vamos esperar agora qual será a sua performance. Isso. Bom, Marcelo, aqui em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa aprovou ontem um projeto que trata da comunicação de violência contra a mulher em estabelecimentos comerciais. Já havia uma lei de 2016 tratando do assunto. É uma matéria agora da deputada Ione Pinheiro, do União. Ela foi aprovada em primeiro turno, porque o texto original, principalmente na época da Covid,
autorizava até as farmácias a receberem denúncias e encaminhá-las para as autoridades. Certo. O projeto ontem aprovado em forma de substitutivo, ele altera uma lei, a Lei 22.256 de 2016, de modo a prever uma nova ação da política de atendimento à mulher vítima da violência. Ou seja, a criação e divulgação de um sinal a ser utilizado por mulheres em situação de violência doméstica, como forma de pedido de socorro. Sim. Algumas mulheres já têm já há alguns códigos. Né? Um X na mão, Exatamente. vai em determinado lugar, mostra o X, então sabe que ela está sendo assediada ou está sendo submetida à violência. Isso. Então a ideia é que seja criado também um sinal ou um código de pedido de socorro. E esse sinal poderá ser dirigido a atendentes de estabelecimentos comerciais. Por exemplo, você chega no supermercado, ela mostra, faz esse sinal, o caixa ou alguém lá já está sabendo, essa mulher está sendo assediada, Isso. ela está sofrendo violência e por isso já chama alguém para tomar providências. Providenciar. Então essa lei passou ontem na Assembleia. Muito bom. Aliás, na Assembleia também foi dado parecer favorável a um projeto de autoria do deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, que trata de ações para combate ao uso de armas brancas nas escolas. É um projeto para se ampliar as campanhas de esclarecimento, porque instituir campanha de conscientização nas escolas mineiras para combater o uso de armas brancas. Ele define como objetos ou artefatos perfurantes, cortantes ou contundentes que ofereçam risco à integridade física das pessoas. Ao texto foi incorporada também uma proposta que institui a política estadual de promoção da paz nas escolas da rede pública. Ou seja, fazer sempre campanha. gente, não use, não tem esse negócio de trazer arma para a escola. É inacreditável ter que fazer isso, né, cara? Por incrível que pareça, tem que fazer isso. Incrível que pareça, é inacreditável mesmo, cara. Fazer campanha para ninguém levar arma para a escola. E ainda no campo da segurança pública, né, o painel hoje está voltado para a segurança pública, mas o projeto da saidinha, que foi aprovado no Senado por 62 votos a 2, ele já tem algum tipo de repercussão. A coluna conversou com um representante do Ministério Público e ele falou, olha, a gente já tem sido informado de algumas mensagens que têm tramitado dentro do sistema dizendo sobre possíveis, não digo rebelião, mas algum tipo de reação caso essa lei seja de fato sancionada. Porque há essa preocupação com a restrição do benefício. No entendimento da pessoa com a qual eu conversei, o regime semiaberto no Brasil ainda tem problemas sérios. Porque é o caso de Juiz de Fora, por exemplo. Nós temos duas penitenciárias, a Ari Oswaldo Campos Pires e a José Edson Cavalieri. O semiaberto indica que você tem que cumprir o semiaberto em um lugar onde você esteja trabalhando. E aqui em Juiz de Fora ele é cumprido dentro das próprias penitenciárias. Então, que semiaberto é esse? Então, não há trabalho de ressocialização. E ele considera a saída um diferencial porque aponta como fonte da maioria de problemas a falta de critérios. Porque hoje o sistema trata um preso e com a mesma condição de estar preso aos demais. Só que, na verdade, pode ser que ele tem mais tendência à ressocialização, é menos violento, tem um perfil melhor. Então, essas questões, o critério talvez tenha sido o grande problema. O juiz trabalha com duas questões, uma objetiva e uma subjetiva. A objetiva ele é condenado, ele está cumprindo tantos anos e a progressão de pena, você tem determinado tempo, você pode mudar de sistema, para o sistema aberto, depois para o aberto. Esse é o sistema objetivo. E subjetivo é a questão de comportamento, como é que você se relaciona com os demais presos, como você está se esforçando para mudar de vida, está estudando e tudo isso. Então, esses critérios talvez sejam um nó górdio, o calcanhar de Aquiles desse sistema, como advertiu essa personalidade. E nós temos um problema muito sério também nas cadeias, né, o PC, nas prisões, melhor dizendo. Eu estava vendo uma entrevista de um secretário de Segurança do Estado, que eu peguei assim, passando rapidamente, mas ele alertando sobre o número absurdo, uma superlotação absurda de presos provisórios, que estão aguardando o julgamento e continuam presos. E estão há anos aguardando. O caso aqui, Juiz de Fora, é o Ceresp, né? Exatamente. Os presos provisórios ficam no Ceresp, porque você vai para a penitenciária quando você tem uma sentença transitada em julgado. Ou seja, depois de esgotado todos os recursos. Você recorreu ao tribunal, se subiu mais em uma instância ao Tribunal Superior, ou se houve alguma constitucionalidade, até mesmo ao Supremo,
Mas todos os presos de penitenciária têm a pena já definitiva. No sistema provisório, que são as casas de entrada, aqui no caso é o Ceresp. Está acontecendo que o Ceresp tem 2 anos de obra e ainda não foi inaugurado. Ainda não foi. Não é? E eu fiquei sabendo também que as obras estão sendo financiadas não pelo Estado, mas pela própria vara de execuções. Então o dinheiro é da própria vara de execuções que está sendo aplicado lá. Então, o excesso de presos no sistema provisório é muito grande. Muito grande. Quando no governo Itamar foi inaugurado o Ceresp, a previsão era de 337 vagas. É, uma coisa assim. Só que ele já chegou a 800 vagas e pouco se mudou na sua estrutura. Houve um tempo que preso dormia em pé. Esse é um problema histórico no sistema carcerário. A cadeia pública lá em Santa Terezinha, ali ao lado do campo do Tupi, quando era lá ainda, não tinha Ceresp, o então juiz das execuções, João Sidney Alves, João Sidney, não sei se você se lembra dele. Lembro do nome. Dr. Sidney, ele classificou lá como a sucursal do inferno. A frase foi dele, né? Foi dele essa frase. Porque o sistema penitenciário hoje é quase que uma universidade do crime. Não há ressocialização, muito pelo contrário. Quando você mistura um preso de menor periculosidade com um mais perigoso, não é a tendência do mais perigoso ficar menos perigoso, não. Mas o contrário. O menos perigoso pode ficar mais perigoso. Então essa é uma discussão que vem demandando anos no sistema carcerário e que agora ampliou também, chegando à discussão sobre o sistema federal após a fuga de 2 internos lá de Mossoró. Claro que o sistema, 2 fugas não significa que houve falha no sistema federal. É inédito, sim, tem que tomar providência, sim, mas não ficar, agora o sistema federal está passivo. Não está. Mas que precisa também ser discutida a estrutura deles, isso quanto a isso não isso é ponto pacífico. Por falar nisso, ontem a Defensoria Pública do Estado, hoje você viu que a ronda foi uma ronda policial. Uma ronda hoje, policial hoje, estou me lembrando, matando saudade da ronda policial. A Defensoria do Estado ontem conseguiu, por via judicial, que o Adelson, aquele que aplicou a facada no ex-presidente Jair Bolsonaro, está preso hoje em Campo Grande, ele tem que voltar para Minas Gerais. Para Minas. Porque se ele tem problemas mentais, não é lá que eles vão resolver a vida dele. Não é, não. Exatamente. Para onde ele vai, a justiça ainda não determinou, Marcelo. Vamos aguardar para onde vai, então. Exatamente. Nossa, valeu. Quer mais uma notícia de então, segurança? Vamos lá. O deputado Betão Roberto Betão. Copolilo, ele esteve reunido ontem com representantes dos Ministérios dos Direitos Humanos e Cidadania, da Educação e do Trabalho e Emprego, para discutir a implementação de uma ação conjunta para o combate ao trabalho escravo. Quer dizer, polícia também, né? É isso aí. Minas Gerais, Marcelo, está em 3º lugar quando o assunto é a exploração de mão de obra doméstica. Nossa Senhora. Desde o início de 2024 até hoje, ou seja, nós estamos no 2º mês ainda, foram registrados mais de 99 denúncias de exploração doméstica no Brasil. 7 delas aqui em Minas Gerais. Que coisa feia. Lamentável. É isso aí, Marcelo. Um abraço para você, abraço para os ouvintes e até a segunda. Até mais. Um abraço, PC. Painel com Paulo César Magela.